Este vídeo é muito valioso porque nele você pode, colocando em prática as 12 dicas que eu vou falar neste vídeo que está começando agora, você pode evitar essa doença tão terrível. Pode prevenir o câncer e tudo isso que eu vou falar é explicado, comprovado cientificamente. Eu vou explicar para vocês por que aqui. A melhor forma de lidar com o câncer é a prevenção, sempre. Prevenir o câncer é a melhor coisa que a gente pode fazer. E você colocando em prática essas 12 dicas, gente, vai ser quase que impossível você ter câncer. Quase. Vai ser muito difícil você ter câncer. Pode ter, claro, porque tem outras variáveis que a gente não domina, mas a chance vai diminuir demais. Eu sou Marco Menelau, sou médico pesquisador da medicina natural, baseado em evidências. Estou aqui para falar para vocês sobre essa doença, que é uma doença super grave, é uma doença que está tão em voga hoje em dia, nunca se teve tanto câncer na história da humanidade, e eu vou explicar por quê. E, infelizmente, a forma como a ciência moderna lida com essa doença é apenas visando o lucro financeiro da indústria farmacológica. Por quê? Porque existem evidências muito fortes de muitos recursos da medicina natural para tratar essa doença e não estão sendo levados em conta pelo status quo da medicina, pelos médicos, pelos cientistas, não estão levando em consideração. Eles só acreditam na medicina química, na quimioterapia, radioterapia, imunoterapia, só acreditam na cirurgia quando existem outros recursos que podem tanto prevenir quanto tratar a doença e não são absolutamente levados em consideração. Agora, quando uma pessoa que tem câncer vai a óbito, né, perde a vida, o que é que acontece? Ninguém fala nada. Ora, eu vi uma estatística que me chocou, de 100 pessoas que fazem quimioterapia, é uma quantidade muito pequena que consegue sobreviver com 5 anos. Então, será que esse tratamento é tão eficaz assim? Quando você faz a quimioterapia, o que é que acontece? Você destrói as células malignas, as células cancerígenas, e ao mesmo tempo você também destrói as células saudáveis, inclusive células que têm dificuldade para se recuperar. Mas eles não falam isso. Eles falam muito pouco dos efeitos colaterais. E aí o que é que acontece? Sempre sobra um pouquinho de célula lá e elas podem voltar. Se você não mudar a tua forma de viver, eu não posso ser contra que uma pessoa faça a quimioterapia. Ninguém está falando isso aqui. Mas eles fazem só a quimioterapia e nem sequer modificam a dieta do paciente. Nem sequer modificam a causa do problema. E aí é onde reside o perigo de toda essa medicina que está aí. Quando a medicina tradicional ela trata a doença, ela remedia, ela não vai na causa do problema. Essa é a questão fundamental. Tem que ir na causa para você resolver. E essas 12 dicas atuam na causa do problema. Tem a história de que o câncer, ele está presente aí na tua vida. Todo mundo tem células cancerígenas se formando o tempo inteiro. Só que elas começam a se formar, o sistema imunológico vai lá e destrói elas e você nem toma conhecimento disso. Um belo dia, esse sistema imunológico falha, o crescimento do tumor é muito rápido e aí forma uma tumoração. E aí você toma consciência disso, não é? O câncer, a palavra câncer significa aquele que se esconde. Então, geralmente é uma doença silenciosa, que só vai aparecer, só vai manifestar sintomas quando já tem algum problema sério. E eu vou pedindo que você que está aí agora me escutando, possa agora escrever nos comentários o nome da tua cidade e o nome do teu estado, para que a gente possa conhecer aqui esse Brasilzão gigante. Vamos lá, gente, escreve aí nos comentários. São Gonçalo, Rio de Janeiro, Arujá, São Paulo, tá? Já estou vendo aqui que tem gente de 2 lugares, tá? E não estou vendo o pessoal colocar. Escreve aí, gente, o nome da tua cidade e o nome do teu estado. E também, você que está aqui me escutando, clica o dedo no gostei. Ajuda a gente, clica no gostei, se inscreve no canal, no sininho também e no todas. Isso é muito importante, tá? Bem, gente, o que é o câncer? Vamos explicar o que é o câncer. O câncer é o crescimento no corpo da gente de células anormais, que elas não se configuram mais de nenhum órgão ou não têm nenhuma função no organismo mais.
Uma célula cancerosa, ela é uma pária. Ela é como se fosse um marginal. A célula cancerosa, ela não entra mais dentro do processo da hierarquia normal do corpo da gente, do organismo, realizando uma função. Porque é o seguinte, nós temos 50 trilhões de células, cada uma realizando uma função no corpo da gente. As células do fígado desintoxicam o corpo, as células do pâncreas produzem insulina, as células do estômago produzem o ácido clorídrico e ajudam na digestão dos alimentos. As células do coração fazem a contração para que o músculo cardíaco possa funcionar. Cada célula tem uma função. Quando forma-se câncer, quando a célula se transforma numa célula cancerígena, ela perde toda a forma normal dela e a função dela também não tem mais. Ela passa a se reproduzir sem parar, de uma forma indiscriminada e absurda. Ela se reproduz sem parar. E fala-se que as células cancerígenas, elas não conseguem mais morrer, elas se tornam eternas, elas não morrem mais, elas não sofrem o processo natural de apoptose. Mas existe um detalhe na célula cancerígena que é bem interessante e que isso é uma coisa que os médicos, infelizmente, e os cientistas da atualidade ainda não conseguiram entender. Meu Deus, tantos outros cientistas mais avançados já conseguiram provar e comprovar isso aí, como o Dr. Thomas Seyfried, que tem um livro maravilhoso que é O Câncer como Doença Metabólica, é um livro dele, Cancer as Metabolic Disease, é o Dr. Thomas Seyfried, com várias citações e vários trabalhos científicos, centenas de trabalhos comprovando o que eu vou falar aqui. Gente, o câncer, na realidade, ele é uma doença metabólica e a célula se torna cancerígena porque ela para de funcionar como respiração. Ou seja, a mitocôndria, que é a organelazinha que tem dentro da célula, pifa literalmente. É um motor que pifa. Então esse é o problema do sangue. Esse é o problema do câncer. É a mitocôndria. Então, para que uma célula se torne uma célula cancerígena, as mitocôndrias têm que deixar de funcionar. A célula para de respirar, literalmente, para de usar o oxigênio e a glicose como combustível dentro da mitocôndria e começa a fermentar. Então, a célula cancerígena, ela fermenta para obter energia. E para isso, ela precisa de muita glicose. A célula cancerígena é ávida por glicose, por açúcar. Ela gosta muito de açúcar. Ela é como se fosse um aspirador de pó, puxando açúcar de tudo que é parte do corpo. Tanto é que existe um exame chamado PET scan, já ouviu falar? Em que você entra dentro de uma máquina que vai tirar uma foto do seu organismo, chamada PET scan. E aí você vai justamente descobrir precocemente o câncer, porque você vai observar células que estão captando glicose demais, mais do que as outras. Essas células são as cancerígenas. Então, câncer gosta de açúcar. Esse é o ponto que você tem que gravar agora, viu? Ponto número 1. Câncer adora doce. Ponto número 1. Então, aí você já vê a ligação entre o câncer, insulina alta, resistência à insulina, diabetes. Presta bem atenção. O câncer é uma alteração na célula que se transforma numa célula maligna e fica se reproduzindo sem parar e formando um tecido anormal que a gente chama de tumor. Isso aí cresce, cresce, cresce e termina destruindo o organismo inteiro no final. Então, o que é que você tem que fazer para você evitar que isso aconteça? É proteger a mitocôndria. Porque enquanto uma célula tem mitocôndrias em grande quantidade e mitocôndrias funcionando, a célula nunca se transforma numa célula cancerígena. Então, todo problema, presta bem atenção, essa é a parte mais importante do vídeo agora. Todo problema que gera o câncer é a morte da mitocôndria, é a destruição da mitocôndria, a diminuição do número de mitocôndrias da célula. Presta bem atenção. Uma célula tem 500 mitocôndrias, ela vai perdendo as mitocôndrias. Perdendo. Quando ela chega ali em torno de 50, 30, 20, ela começa a fermentar e aí ela se transforma numa célula maligna. E aí o organismo vai lá, o sistema imunológico vai e come ela. Isso acontece em todos nós, tá? Mais ou menos. O que a gente tem que fazer é que isso aconteça menos. Tá? Então,
A ciência tradicional, quando lida com o câncer, é uma farsa, um embuste, porque o que você vê é aumentando cada vez mais a quantidade de pessoas com câncer. Os tratamentos dão um alívio temporário, mas não tratam a causa. A gente tem que ir na causa do problema. E a causa é essa, proteger a mitocôndria. Então, tudo que você come que tem toxina, que destrói mitocôndria, aumenta a chance de câncer. Então, você tem que aumentar o número de mitocôndrias, você tem que evitar toxinas, e você tem que proteger a mitocôndria com antioxidantes. Quando você faz isso, você praticamente zera a chance de uma pessoa ter câncer. Além de aumentar o sistema imunológico também, e ter uma saúde de ter menos toxina também, que isso é muito importante. Então, para você proteger o corpo e evitar o câncer, tá? Você precisa proteger a mitocôndria com antioxidantes e evitando, né, destruí-la com toxinas. E você tem que aumentar o número de mitocôndrias. E tem como você aumentar o número de mitocôndrias. Eu vou falar sobre isso aqui. Tem dois recursos da medicina natural que tem o poder de aumentar o número de mitocôndrias em nosso corpo, fazendo você rejuvenescer, aumentar a tua saúde como um todo e fazer você não pegar câncer mais nunca na tua vida. Então, esses são os dois recursos que eu vou falar aqui nesse vídeo ainda, tá bom? Bem, então quais seriam as dicas? Eu falei em 12 dicas infalíveis para não pegar câncer nunca. Amém, que vocês não peguem nunca. Como proteger a mitocôndria? Dica número 1, agora eu quero que você antes pegue um papel e uma caneta, né? Pegue um papel e uma caneta para anotar bem direitinho. Vá, faça isso aí, tá? Infelizmente, a Aline está lembrando aqui, não se orienta sobre alimentação adequada, não se orienta sobre prevenção, eles querem somente tratar a consequência. Esse é o problema da medicina inteira, não é só dos oncologistas, não. Teve uma paciente minha que se tratou para câncer de mama, foi bem sucedida, o câncer entrou em remissão, essa pessoa foi lá para o médico, perguntou para ele, e aí, doutor, o que é que eu tenho que comer? Vida normal, pode comer de tudo. Posso tomar refrigerante preto? Pode. Pronto, é isso aí. O que é que vocês acham disso aí? O que é que vocês acham dessa postura que eu falei aqui agora? Uma pessoa que acabou de ter um câncer, o camarada dizer que ela pode consumir uma substância que é comprovadamente cancerígena, que é o refrigerante preto, o suco de veneno adocicado. Então, câncer, gente, tem tudo a ver com açúcar, com excesso de carboidrato na dieta e com intoxicação crônica do organismo. Está comendo muita toxina, está absorvendo muita toxina, o corpo está intoxicado demais. São essas duas coisas. Isso é o mais importante, porque essas duas coisas destroem as mitocôndrias. E quando você destrói mitocôndria, sem mitocôndria a célula se maligniza. Porque começa a fermentar e perde o formato dela. Então o que gera o câncer é o mau funcionamento mitocondrial ou a destruição das mitocôndrias. Isso que eu estou falando aqui, não sou eu que estou dizendo. Isso repousa em ombro de gigantes, e um desses gigantes é o Dr. Thomas Seyfried, que tem esse livro, O Câncer como Doença Metabólica, pela Amazon você compra, e cada capítulo do livro tem dezenas de trabalhos científicos comprovando o que ele fala. Mas isso não adianta para essa indústria aí, porque é ela que domina. A indústria domina tudo na medicina, inclusive a ciência médica, tá? Então, vamos lá. 12 dicas. Primeira dica, pegou papel e caneta já? Pronto. Vitamina D. Gente, ficar em dia com a vitamina D. Para você desligar o câncer, porque a vitamina D desliga esse processo de formação da célula cancerígena. Desliga esse processo. Porque o câncer não é uma doença genética, ele é uma doença metabólica. Quando a mitocôndria ela se destrói, não tem mais mitocôndria, aí ocorre uma alteração, entendeu? Genética da célula. É consequência a alteração genética, e não causa. E aí quando isso acontece, tem câncer. Então a vitamina D evita isso. Quanto é que você tem que ficar no exame de laboratório para você ficar legal em relação a isso e prevenir câncer? Acima de 90. Entre 90 e 120. Essa é a faixa ideal da 25-hidroxivitamina D.
100, 105, 110 está ótimo, tá? Então, essa é a dica número 1. Além de desligar o câncer, a vitamina D também aumenta a imunidade. E aí, como aumenta a imunidade, qualquer célulazinha cancerígena que tiver lá, ele vai, come e destrói. E você não está nem aí, não está nem percebendo isso, tá? Então, vitamina D é a dica número 1. Não pode ficar sem vitamina D. Tomar todos os dias na dose adequada para você. Dica número 2. Praticar o jejum matinal diário. Eita, que coisa boa, viu? O jejum é tudo para evitar o câncer, viu? Olha, são 9h30 da manhã e eu não comi até agora. Só comi ontem à noite, às 7 da noite. Eu pratico todos os dias de 14 a 16 horas de jejum, todo dia. O jejum, gente, é um espetáculo para evitar o câncer, porque quando você está em jejum, você aumenta o seu sistema imunológico. Aumenta a tua imunidade. Como eu falei aqui, aumentou a imunidade, o sistema imunológico vai lá, os leucócitos vão lá e comem o câncer. Acabam com a festa dele. Ele está começando a crescer, é detonado, o mal é cortado pela raiz. Quando o teu sistema imunológico está bom. E o jejum faz isso. Outra coisa que o jejum faz, ele baixa a glicose. Quando você está praticando jejum, você baixa a glicose e baixa a insulina. Quando você baixa a glicose e baixa a insulina, o que é que vai acontecer? Você vai matar a célula cancerígena de fome. Se tem alguma célula cancerígena ali crescendo, ela não vai crescer mais, porque não vai ter comida para ela. Você vai tirar a comida do monstro. Você vai parar de alimentar o monstro. Outra coisa que o jejum faz, e aí é a dica de ouro desse vídeo de hoje, ele aumenta o número de mitocôndrias. Isso já é comprovado cientificamente. O jejum aumenta as mitocôndrias. Faz um fenômeno chamado biogênese mitocondrial. Então, uma célula tem 100 mitocôndrias, aí você pratica o jejum, ela vai ficar com 105. No outro dia, com 110, e assim vai. Então, o que é que acontece? Você, quando pratica o jejum, você aumenta o número de mitocôndrias. Quanto mais mitocôndria, mais a célula respira, menos ela fermenta e menor a chance dela ficar uma célula maligna, de se tornar maligna. Mais um ponto a favor do jejum aí. Então, o jejum é um espetáculo. É a maior vacina anti-câncer que você pode dar a você. É um jejum praticado todos os dias de manhã. Abolir o café da manhã. Por quê? Aumenta o número de mitocôndrias, diminui a glicose, diminui a insulina, aumenta a imunidade e, além disso, ainda desintoxica você. Porque eu já falei aqui, toxina é uma das causas do câncer. E o jejum elimina a toxina, ajuda a eliminar mais rapidamente. Tá? Jejum número 2. Dica número 3, a vitamina C, minha gente. Que também é outra vitamina importantíssima. Que eles vêm com a conversa fiada de amedrontar você para dizer que causa pedra no rim. É mentira, é o contrário. Vitamina C previne pedra no rim e não causa. Então, papo furado essa história de que vitamina C causa pedra no rim. A vitamina C aumenta a imunidade, como eu falei, imunidade maior detona câncer. E também ela própria, a vitamina C, destrói célula cancerígena. Vê, a vitamina C, ela entra na célula cancerígena e liquida ela. Então, quanto mais vitamina C você tem no teu corpo, menor vai ser a chance de você desenvolver um câncer. Porque se tem uma célula que está começando ali a crescer cancerígena, a vitamina C vai lá e detona ela. Então, a terceira dica, vitamina C. Quarta dica. Essa quarta dica é um pouco mais radical. E eu recomendo que você pratique essa quarta dica com assistência, tá? Porque o jejum matinal diário, que é o jejum que a gente faz, que é esse que eu estou fazendo, qualquer um pode fazer, sem problema. Só quem não deve fazer é grávida. Grávida não deve fazer, não. Nem criança. Mas qualquer um pode fazer, tá? Agora, o jejum, que é essa quarta dica, é o jejum de 24 horas ou de 48 horas. Aí eu assim, peço que se você quiser fazer, tem que estudar mais sobre o jejum, e para poder fazer esse jejum de 24 e 48 horas, se acostumar primeiro com retirar o café da manhã, para poder se acostumar mais, e ter uma assistência para isso, de um médico, de um nutricionista, tá bom? Mas é muito bom. O jejum de 24 horas, o jejum de 48 horas, gente, ele desencadeia no corpo da gente uma reação de limpeza
extraordinária. E quanto menos toxina você tem, menor a chance de câncer. E se tem alguma célula cancerígena, o sistema imunológico vai ter muito mais força de ir lá e destruir. Outra coisa, esse jejum de 24, 48 horas, ele desinflama o organismo. A gente sabe, o câncer só cresce em um ambiente inflamado. Quanto mais você desinflama o corpo, menor a chance do câncer crescer. Top, não é? Então, o jejum de 24, 48 horas é outra dica. Quinta dica, minha gente. Qual a quinta dica? Praticar dieta cetogênica. Já ouviu falar? Dieta cetogênica é uma dieta bem radical em que você come no máximo 40 gramas de glicose por dia. É bem radical, tá? Entre 20 e 40 gramas. É muito pouco carboidrato. Ela é uma dieta terapêutica que ajuda muito o cérebro, ajuda muito o coração. Tá? E tem que ser feita também com assistência. Eu recomendo que você tenha uma assistência de um médico integrativo como eu para fazer essa dieta, que não é brincadeira não, tá? Mas no caso do câncer é necessário, principalmente de quem já teve câncer, não é? E também você pode fazer a low carb radical. Essa dieta cetogênica mais radical, ela serve até para tratamento do câncer. Já está sendo feito isso em todo canto do mundo, tá? Tem depoimentos de gente que se curou de cânceres severos com essa terapêutica, a dieta cetogênica. E a dieta low carb, para prevenir, é a low carb. Para tratar o câncer, é a cetogênica. A low carb, você come entre 70 e 80 a 100 gramas de carboidrato por dia. É bem menos radical do que a cetogênica, tá? A cetogênica é uma dieta low carb bem radical. Para você prevenir o câncer, faz uma dieta low carb, que é excelente para você, porque pessoal, o câncer se alimenta de glicose, de açúcar. Se você corta isso, você está cortando o alimento do monstro. Aí o monstro não vai crescer. Sexta dica, usar um suplemento chamado diindolmetano e 3-indolcarbinol. São dois suplementos baseados em enxofre, que vêm de alimentos. São suplementos muito comuns. O primeiro é o DIN, que é o diindolmetano, é muito bom. Inclusive, as mulheres usam para evitar câncer de mama. Pode pesquisar aí na internet. O diindolmetano e o 3-indolcarbinol. Tá? O diindolmetano. Vou ter que colocar aqui para vocês, tem muito aqui, vende à vontade, tem muito aqui na internet, você compra fácil. Excelente, pode tomar uma vez por dia, excelente para evitar o câncer, principalmente nas mulheres, tá? O câncer de colo de útero, o câncer de mama. Eu passo muito para as mulheres que fazem a reposição hormonal, junto, tá? O diindolmetano e o 3-indolcarbinol são dois suplementos que você pode consumir que vão ajudar a evitar o câncer, porque eles cortam o barato do câncer também. O 3-indolcarbinol e o sulforafano são todas substâncias ricas em enxofre, que vão estar nas crucíferas, na couve-folha, né, na couve de Bruxelas, no repolho, tá? No espinafre, etc. Então é muito bom comer salada para evitar câncer, né? Dica número 7. Gente, essa dica aí é mais um suplemento. O ômega 3. Por que o ômega 3 evita câncer? Porque o ômega 3 é anti-inflamatório natural mais potente. Ninguém pode ficar sem tomar ômega 3, é suplemento básico. Porque quando você tem ômega 3 em maior quantidade, ele diminui a inflamação crônica do corpo. Eu já falei aqui, inflamação crônica faz com que você tenha maior chance de desenvolver o câncer. Então, tomando o ômega 3 vai diminuir a chance de você pegar um câncer. Ômega 3 baixa a inflamação, baixou a inflamação, diminui a chance do câncer. Dica número 8. O selênio é outro suplemento que eu passo muito para os meus pacientes, para todos. O selênio é um mineral presente na castanha do Pará, tá? E ele é um excelente antioxidante, ele tem um poder antioxidante e ele ajuda a fabricar no corpo da gente o maior antioxidante do planeta, tá? Entendeu? Esses antioxidantes endógenos que nós próprios fabricamos são potentíssimos, tá? É a glutationa peroxidase, se não me engano. É um antioxidante poderoso que vai proteger as mitocôndrias do câncer,
da destruição, né? Então, o selênio, já é comprovado cientificamente, o selênio ele protege do câncer. Nona dica, o magnésio, que é outro suplemento básico também. Você, com magnésio, você diminui a chance de ter câncer, porque ele aumenta a força das mitocôndrias. Coloca uma coisa na cabeça, é muito simples o raciocínio. Tudo que melhora a mitocôndria, protege a mitocôndria, aumenta a força da mitocôndria, faz a mitocôndria funcionar melhor, evita câncer. Ponto. O contrário, tudo que destrói a mitocôndria, prejudica a mitocôndria, danifica a mitocôndria, provoca câncer. Ponto. O que é que danifica a mitocôndria? Toxina. Quando você come, por exemplo, um embutido cheio daquelas porcarias de conservante, aquilo vai acabar com as tuas mitocôndrias todas. E haja célula para aguentar, né? Então, o magnésio, ele faz com que a mitocôndria possa produzir mais energia, possa ter um funcionamento melhor. Aí acaba com o barato da célula cancerígena, tá? Dica número 10. Levedura de cerveja e B12, as vitaminas do complexo B. Essas aí são fundamentais para evitar o câncer. Olha, a levedura de cerveja é o único suplemento que presta que tem de B1 a B9, que são as 9 vitaminas do complexo B. B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9. E a B12, na forma da metilcobalamina, é outra também que é a parte. Você tem que consumir a levedura e a B12, porque elas vão ajudar a aumentar a força da mitocôndria. Mitocôndria precisa de vitaminas do complexo B para funcionar. Então, se tem mais vitaminas do complexo B, a mitocôndria vai funcionar, e a mitocôndria funcionando melhor, o câncer não tem chance, tá? 11ª dica, essa aí é um pouco mais difícil de fazer, precisa que você tenha coragem, força e determinação, e força de vontade. Exercícios físicos. Eu deixei as duas últimas dicas que são mais difíceis para você fazer. A primeira, a 11ª no caso, né? Exercícios físicos, 5 vezes por semana, 150 minutos por semana, que é 30 minutos por dia. Não precisa de mais do que 30 minutos por dia. Não precisa. 30 minutos já está ótimo. Musculação e aeróbico. Presta bem atenção. Quando você pratica musculação e aeróbico, você fabrica miocina, que são as substâncias fabricadas pelo músculo, que são anticancerígenas. E você, quando faz exercício físico, sabe o que acontece? Você aumenta o número de mitocôndrias. Simples assim. É um dos recursos que eu falei no começo do vídeo, um dos recursos capazes de aumentar o número de mitocôndrias. O outro é o jejum. Só existem 2 recursos, aliás, 3 recursos capazes de aumentar o número de mitocôndrias. Primeiro, jejum. Segundo, exercício físico. Terceiro, uma vitamina chamada PQQ, que é a 13ª dica desse vídeo. Já já eu chego nela, tá? Então, praticar exercício físico diminui a chance de você ter câncer. Tem milhares de trabalhos científicos comprovando isso. Agora, o médico oncologista não diz para o teu paciente que ele acabou de fazer a quimioterapia, que está livre do câncer, né? E está com câncer em remissão, espero que fique mesmo, tá? Ele não dá essas dicas para ele, né? Para ele parar de comer porcaria, né? E é fazer exercício físico. 12ª dica. Essa aí também é difícil, tá? Retirar açúcar, retirar glúten e retirar gordura vegetal hidrogenada. Esses são os 3 venenos básicos causadores de câncer. Açúcar branco refinado, a gordura vegetal hidrogenada, que é o óleo refinado, e a margarina, são os 2 representantes máximos, e o glúten, que é a farinha de trigo, que é a proteína que existe na farinha de trigo. Então, tirar açúcar, tirar glúten e tirar gordura vegetal hidrogenada. Sabe qual é o alimento mais cancerígeno do mundo? O biscoito recheado de chocolate. Porque o biscoito recheado de chocolate, ele tem açúcar, uma bomba de açúcar, uma bomba de gordura vegetal hidrogenada, aquela ali é margarina pura, e uma bomba de glúten, aquela ali é farinha de trigo para dedéu. Então, são os 3 elementos juntos aí numa coisa só, que é o biscoito de câncer, né? Aquele biscoito recheado de chocolate é biscoito de câncer. E dão para criança.
Veja que horror. Que absurdo, né? O Vini Vincent disse que tirou açúcar e carboidratos da vida dele. Fez muito bem. Agora a tua saúde vai sorrir para você, viu? Então tirar isso aí. E o 13º, a 13ª dica, gente, é a vitamina PQQ. Eu já tenho vídeos sobre ela. A vitamina PQQ é a pirroloquinolina quinona. É uma vitamina que aumenta o número de mitocôndrias. Chama-se PQQ. P de pato, QQ. PQQ. Procure aí, tem para vender na internet, à vontade, é barato e excelente vitamina. Tem no kiwi e tem no mamão também, muito PQQ. Essas duas frutas, kiwi e mamão, são ricos em vitamina PQQ. Não é? Então é isso, gente. São 12 dicas, no final foi 13, né? Porque a gente sempre tem um a mais, para você não pegar câncer nunca. E capricha aí no exercício físico, no jejum, tá? E retira tudo que é alimento industrializado, tudo! Porque é tudo cheio de açúcar, glúten e gordura vegetal hidrogenada, margarina. Todos eles botam isso em tudo. Retira isso, come comida da terra, come comida natural, tá? Que a tua chance vai ser bem menor. E outra coisa importante também, para fechar esse vídeo com chave de ouro, perdoe. O ódio, a raiva, a mágoa também são alimentos para o câncer, para as células cancerígenas. O psicossomático, né, é muito importante também. É o mais importante de tudo. Gente, perdoe. Todo mundo guarda mágoas. Todo mundo que passa pela vida tem um monte de mágoas. Todo mundo, ninguém escapa. Perdoe as pessoas que um dia magoaram você. Isso, com certeza, vai ser mais uma dica, 14ª, para você não pegar câncer nunca. Bem, pessoal, eu vou agora interromper essa live para falar para vocês sobre uma novidade maravilhosa. É o curso de dor crônica e inflamação. Gente, é um curso maravilhoso. Esse curso é o meu mais novo curso, que já está no ar, numa promoção super especial. Esse curso é um curso onde você vai aprender sobre ferramentas da medicina natural para você desinflamar o teu corpo. A maioria das pessoas está com inflamação crônica no organismo. É a inflamação do organismo por dentro, silenciosa, que é a causa de várias doenças. Doenças cardiovasculares, infartos, AVCs, doença de Alzheimer, doenças autoimunes. Todas essas doenças que eu citei aqui agora são provocadas pela inflamação crônica. É aquela inflamação silenciosa que perdura por décadas a fio e que você nem sequer percebe. O teu corpo está inchado, inflamado, mas algumas vezes dói. Dói toda hora, com fibromialgia, dor muscular, dores articulares. Essa é uma forma também da inflamação crônica se manifestar. Então, a inflamação crônica pode ser silenciosa e pode ser barulhenta quando você tem dor o tempo inteiro. Então, esse curso vai ser para os dois casos, tanto para quem tem dor crônica, como para quem também está com inflamação e nem sabe que está inflamado. Porque você que tem dor o tempo inteiro, está cansado de tomar anti-inflamatório que acaba com o teu estômago, pode acabar com o teu rim, você está cansado de não ter solução para o teu problema, esse curso vai te ensinar, em primeiro lugar, qual é a causa dessa inflamação. Por que o teu corpo está inflamado? E depois nós vamos mostrar alimentos inflamatórios que pioram e provocam a inflamação crônica. E nós vamos mostrar também alimentos anti-inflamatórios que vão ajudar a curar o problema. Você também vai conhecer 2 ervas medicinais maravilhosas, 2 plantas medicinais para tratar também esses casos de inflamação crônica. E também os suplementos anti-inflamatórios. Esse curso é um curso 100% online e é vitalício. Comprando ele, você pode fazer ele para o resto da vida. Eu serei muito feliz em ser teu professor. E agora vamos voltar ao vídeo.